De volta já às 11h32, seja bem-vindo, obrigada pela companhia aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, que recebe um convidado agora. Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, metade dos profissionais brasileiros pratica ou tolera assédio no ambiente de trabalho. Provocação, ridicularização, gozação, desqualificação, enfim, as formas são as mais diversas. Sobre esse assunto, eu converso agora com Renato dos Santos, diretor acadêmico do Instituto responsável, o IPCR. Renato dos Santos, bom dia, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui com a Jovem Pan. Bom dia, eu que agradeço o convite. Legal. Renato, vamos começar entendendo bem do zero. Quais tipos de assédio podem acontecer no ambiente de trabalho? Qual a diferença entre os que a gente mais ouve, o assédio moral e o assédio sexual, por exemplo? O assédio moral, o objetivo principal dele é a humilhação, né? É subjugar uma pessoa à sua vontade. Já o assédio sexual é também subjugar a pessoa, mas com o objetivo de conseguir benefícios sexuais. E tem ainda o terceiro tipo, que é o corporativismo, né? Que é aquela situação de colegas ou pares se juntando, por exemplo, para sabotar um outro colega que está se destacando em relação à equipe, né? Que antes era muito comum se chamar de politicagem ou puxar o tapete, mas esse é um outro tipo de assédio também. Que o assédio moral e o sexual, via de regra, existe numa posição hierárquica superior, né? O assediador ele tem que estar nessa posição de poder. Certo, são três tipos de assédio bastante comuns. Quem trabalha já há pouco ou muito tempo certamente já presenciou consigo ou perto de você com outras pessoas esse tipo de assédio acontecendo, e esses assédios acontecem muito parecidos com brincadeirinhas, não? Como diferenciar a brincadeira de um assédio real, de um assédio crime, quando saber que a brincadeira passou dos limites? Quando a pessoa que sofreu o assédio ou está sendo alvo de uma brincadeirinha ou de uma piada ou até mesmo um apelido, ela se sente subjugada, se sente humilhada, né? Muita gente fala o seguinte: a máxima para você saber se você está praticando assédio ou não, pense se você gostaria de ser tratado daquele jeito. Essa máxima, na nossa concepção, é uma máxima errada, tá? Porque, de repente, eu acho que é normal ter vários tipos de brincadeira, xingamentos, palavrões, etc. e tal, e para mim, ok, eu não vejo como ofensa. E se eu não vejo como ofensa, eu já posso acreditar que eu posso seguir essa mesma linha com outras pessoas, eu posso praticar esse mesmo tratamento com outras pessoas. E não, de repente, para outra pessoa é extremamente ofensivo. E isso, então, eu acho que tem cada vez mais aparecido essa diferença, essa percepção, considerando as diferenças de gerações, né? Então, eu digo o seguinte, por exemplo, a minha geração, que é a geração X, eu ouço continuamente várias pessoas da minha geração falando o seguinte: esse negócio de bullying aí é coisa nova, que na minha época não existia bullying, a gente não se preocupava com isso. Não, na verdade existia bullying, sim. Ninguém gostava de passar por bullying, porque eu não conheço ninguém que pega e fala o seguinte: nossa, eu tenho tanta saudade, eu sofria bullying na escola, me humilhavam e tal, e eu sinto tanta saudade disso. Não, ninguém sente, ninguém gosta, nem gostava de viver isso. A diferença é o seguinte, que hoje a tolerância é menor em relação a algumas gerações anteriores. Que bom, que bom. E esse bullying pode deixar marcas para o resto da vida, né? Pode deixar traumas muito grandes nas pessoas que chegam a procurar tratamento psicológico, psiquiátrico, ter terror de ir até o trabalho, sabendo que vai se encontrar com determinada pessoa, com determinada situação, ambiente, né? Agora, essa pesquisa, esses dados que a gente trouxe aqui para a nossa entrevista, um deles dá conta de que 41% das pessoas entrevistadas, pesquisadas, veem assédio acontecendo ao seu lado, mas se omitem. Por que será ainda essa a cultura do medo? É medo de ser mandado embora, ser despedido, perder o emprego de repente? Sim, eu acho que tem um dos pontos é exatamente o medo de se posicionar. Por outro lado, muitas vezes a pessoa
fica numa posição, é mais fácil ficar na inação, né, ou seja, não tomar uma atitude, do que comprar uma briga, né? Então, muitas vezes a pessoa fala o seguinte, isso aqui não é comigo, então a pessoa que se vire, né? Isso é uma característica, eu diria, muito forte do brasileiro, até porque na nossa cultura a gente aprende desde pequeno que quem denuncia é o cagueta, né? O dedo X9, duro. Dedo duro. Então, a gente aprende que é feio denunciar uma situação errada. Então, e isso, obviamente, ela vai transpondo essa cultura para dentro da organização, né, das empresas. Daí a importância da empresa criar uma cultura que reforça a possibilidade de denúncia e sem retaliação, ou seja, criando canais de denúncia, canais seguros, né, que a pessoa pode fazer uma denúncia anônima e o tratamento sendo de uma maneira confidencial. Vamos falar mais disso, como a pessoa, então, porque dá para entender também esse profissional que assiste a uma situação que nem bem ele entende, mas parece que está acontecendo um assédio ali, um crime, seja do tipo desses que a gente enumerou aqui, sexual, assédio moral ou também o corporativismo, porque a pessoa, às vezes, ela até pensa, se o próprio ofendido não se posicionou, eu vou me meter. Então, quais caminhos uma empresa pode criar, por exemplo, para tornar o ambiente desintoxicado desse tipo de crime? Como você falou mesmo agora há pouco sobre um canal de denúncia anônima, quem sabe? Quais outras ferramentas a empresa pode criar para deixar o funcionário se sentindo mais tranquilo e seguro com relação a isso no ambiente? Vocês chegam a falar sobre, vocês que eu digo, a pesquisa do risco comportamental, sobre o teste de integridade, como ele é feito e para que serve? O teste de integridade, ele é aplicado via de regra, 90% dos casos, no processo seletivo. Bem na entrada ou mesmo numa promoção. Tá. E o que é o teste de integridade? Não é no sentido de classificar se a pessoa é íntegra ou não íntegra, mas é exatamente compreender como que a pessoa, qual o nível de resiliência que a pessoa tem diante desses dilemas, né? Não só desses dilemas que envolvem assédio, mas também corrupção, fraude de uma maneira geral, desvio e assim por diante. Ou seja, são dilemas éticos que a pessoa é exposta para responder o que ela faria naquela situação. E aí, com isso, você entende esse nível de resiliência, e se tiver esse nível abaixo do que a organização precisa daquele profissional, cabe aí uma integração bem focada sobre aquele assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, imagina o seguinte, que eu estou na minha empresa contratando um comprador. O comprador, ele vai, via de regra, a questão da negociação com fornecedores é um dos pontos principais das atividades dele. E se eu vejo, pelo teste de integridade, que ele tem uma baixa resiliência em relação a suborno, significa que, não é que eu não posso contratar ele, eu posso contratar ele, mas na hora da contratação eu tenho que reforçar para ele o quanto que ele precisa tratar corretamente a questão de suborno. Bom, e talvez ele esteja altíssima resiliência em outros temas, né? Por exemplo, assédio, ele não tolera, ele denunciaria tal, mas nesse ponto é um ponto crítico, e aí na hora da contratação você consegue treinar individualmente aquele profissional sobre o que a organização espera dele. Interessante. Bom, um ponto importante também é o treinamento, né? Treinamento de forma coletiva também. Quando a gente fala de assédio, a dinâmica do assédio é muito cruel, porque muitas vezes o assediador, ele não percebe que ele está sendo assediado, porque ele vai tolerando pequenas brincadeirinhas, piadinhas e tal, e aí o negócio vai crescendo até chegar a um ponto que aquele assediador está xingando, jogando objetos na pessoa e assim por diante, como a gente já viu em casos reais. Mas isso, assim, é a historinha do sapo na água, né? Se você coloca o sapo na água quente, joga o sapo na água quente, ele pula, mas se você coloca na água fria e aí coloca essa água no fogo e vai aumentando, ele vai se adaptando até o ponto de morrer, né? Então, é essa a lógica. A gente precisa mostrar que
o assediado muitas vezes não percebe. Daí a importância de todo mundo combater o assédio dentro da organização. Muito importante mesmo. E lembrando que tem a justiça para quando o caso já estiver gravíssimo, não tiver mais como recorrer a diálogos, a conversas, a tentativas, aí a justiça também já está preparada para lidar com casos assim. Muito obrigada, a gente conversou com o diretor acadêmico do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, Renato dos Santos. Boa terça-feira para você, valeu pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Agora, 11